Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 38 e hoje nós vamos aprender como criar uma classe de serviço para a gente poder utilizar nos nossos projetos Angular 2. Aqui no terminal eu vou mudar o diretório para o nosso projeto de serviços para a gente poder criar um componente. Esse componente vou gerar também com o Angular CLI e eu vou fazer um ng, G para criar, C de componente, e eu vou chamar de cursos. Então ele vai criar aqui dentro do diretório app um outro diretório chamado cursos e com os componentes. Aqui também, antes da gente iniciar, eu vou fazer um ng-serve ou ng-server para a gente poder ver no browser como é que está a nossa aplicação. Lembrando que quando a gente cria com o Angular CLI, automaticamente ele também faz o import do componente e já coloca nas declarações também. Aqui no browser nós temos a aplicação e podemos começar a brincadeira. Vou minimizar aqui e vou deixar o ng-serve ali sendo executado. O que eu vou fazer aqui primeiro é pegar o seletor desse componente que a gente criou e vou colocar ele aqui no app component. Então agora o que nós devemos ter é o template do cursos funcionando aqui. Vai fazer o reload. E nós temos o Cursos Works aqui tranquilamente. Então podemos começar a modificar o nosso template. Só para a gente ver o porquê que a gente deveria utilizar serviços, vamos fazer o seguinte. Aqui dentro desse Cursos Component, eu vou declarar uma variável chamada cursos, vai ser um array de string, e eu vou inicializar aqui como vazio. Então aqui dentro do meu cursos component, posso colocar aqui, por exemplo, um H5 e colocar aqui lista de cursos. E aqui eu vou colocar um UL e aqui eu vou botar um LI também para a gente colocar as listas de cursos. E para a gente relembrar um pouquinho o que nós vimos lá no módulo de diretivas, eu vou utilizar a diretiva ngFor, que é para a gente iterar a lista de cursos. Então, declaro uma variável local, vou chamar de curso e de cursos. Se a gente quiser, pode declarar o index também, mas não é o que a gente está interessado a fazer. E aqui dentro, por exemplo, se for apenas para listar, podemos utilizar a interpolação para poder mostrar o curso aqui. Se a gente voltar aqui no browser, vou até aumentar aqui um pouco, não tem nada aqui. Então, o que eu vou fazer? Nesse cursos, vou começar a colocar algumas informações. Angular 2, Java, PhoneGap. 3 cursos, voltando para o browser, vai fazer o reload e nós devemos ver os 3 cursos aqui, que é o que nós temos. Perfeito. Só que numa aplicação, a gente não vai ter dados assim estáticos. Nós queremos, é claro, que os dados sejam dinâmicos e sejam buscados de um servidor. E para isso, nós vamos ter uma classe serviço. E como a gente aprendeu na última aula, uma classe serviço é apenas uma classe com alguma lógica de programação dentro dela. O que eu vou fazer aqui? Por enquanto, para o exercício dessa aula e para a gente focar um pouco mais na teoria do que apenas falar é assim que é um serviço, eu vou criar uma classe manual aqui, um arquivo manual. Então eu vou chamar de cursos.service.ts. E aqui dentro eu vou criar uma classe export class e vou chamar de cursos service. E aqui o corpo da classe. Nós temos então uma classe JavaScript. Isso aqui tudo por enquanto não é código TypeScript, é código JavaScript ECMAScript 2015 ou ES6, onde foi introduzido esse conceito de classe e também o conceito de módulo. Então por isso que se a gente quiser importar essa classe em outro arquivo, a gente pode exportá-la primeiro e depois a gente pode vir aqui em alguma outra classe e seguindo as boas práticas do Angular. A primeira linha são os imports da própria biblioteca, pulo uma linha e aí depois eu coloco os meus imports. Então eu vou botar aqui o import, vou colocar
curso services, from, e aqui eu coloco o caminho de aonde está. Nesse caso está no mesmo diretório, então vai ser cursos.service, não precisa do .ts. Então, como está no mesmo diretório, eu vou acrescentar aqui também o ponto e a barra, que é esse arquivo aqui. E esse import aqui também é um import do ECMAScript 2015. Então, nada novo por enquanto aqui também. Com isso, a gente já consegue utilizar essa classe CursorService aqui dentro do nosso componente. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um método getCursos, e aqui o que eu vou fazer, eu vou remover essa parte aqui. Então, eu vou deixar só assim vazio e vou fazer um return colocando aqui o conteúdo. Então, com isso, nós já temos um serviço. Agora, como nós estamos apenas utilizando a parte de classes, nós não estamos ainda utilizando a parte de injeção de dependência, que é o ideal. Mas, para a gente entender o porquê que nós precisamos da injeção de dependência e quais são os benefícios de utilizar a injeção de dependência, nós vamos fazer a maneira difícil primeiro. Então, eu tenho uma classe que ela tem um método. Eu quero fazer com que o meu CursosComponent chame esse método da minha classe de serviço e aí sim atribua o retorno para essa variável. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou declarar uma variável CursorService, que é do tipo CursorService. Aqui eu vou deixar com C minúsculo, porque é uma variável. Aqui dentro do construtor, o que eu vou fazer? This.CursorService, e eu vou criar uma instância dessa classe CursorService, instanciando uma classe do jeito que a gente faz no JavaScript mesmo. Se a gente voltar agora para o browser, não tem nenhum erro no console, o que é importante, também não tem nenhuma listagem de cursos. E aí o que eu vou fazer? Quando a gente obtém dados, e aí já falando um pouquinho de boas práticas, é legal que a gente utilize o método onInit, porque esse método é o método que vai ser executado quando essa classe for inicializada. O construtor, é claro, é o primeiro método, digamos assim, que é executado, porque ele é o construtor, é o que vai construir a classe, é o que vai criar a instância. Aqui na classe CursorService é como se tivesse um construtor vazio, tá? Então fica implícito. E dentro desse ngOnInit, eu vou fazer o seguinte: this.cursos vai receber o CursorService, porque quando esse método for executado, o construtor já terá sido executado, como a gente viu lá atrás na aula sobre o Lifecycle Hooks, né, o ciclo de vida do componente. E aqui eu consigo chamar o método getCursos. E aí, com isso, a gente vai ter agora também uma lista de cursos. Então, é dessa maneira que nós utilizamos os serviços no Angular 2. Parece bem simples e é realmente simples assim. Só que, no mundo ideal, e é realmente o mundo ideal que nós queremos utilizar em projetos, nós não queremos fazer essa instância manualmente, porque isso aqui não é uma coisa legal. E imagine que aqui dentro da minha classe CursorService, eu também tenho um construtor e esse construtor receba alguma outra variável. Então, aqui ainda eu teria que passar algum valor. Tudo bem que aqui é um tipo string, mas imagina que na aula passada eu mostrei para vocês um exemplo de uma classe de serviço de um projeto de exemplo. Então aqui, por exemplo, o construtor do serviço, ele recebe esse objeto HTTP, ele é o que é responsável por fazer a conexão, né? Fazer os requests, as requisições para o servidor. E como é que a gente iria fazer aqui? Será que a gente viria aqui, por exemplo, se tivesse que receber também o HTTP, criaria uma variável HTTP que é do tipo HTTP e aí instanciaria essa variável? E se essa variável também recebesse parâmetros, como é que ia ficar? A gente teria que ir até o início da cadeia desse encadeamento de parâmetros que são passados para o construtor
para depois ficar passando aqui. Então, imagine se tivesse 5, 6 classes, a gente nem precisa ir muito longe. Isso aí já seria bem complicado da gente fazer. E é por isso que a gente precisa da tal injeção de dependência. O que a injeção de dependência vai fazer? Ela vai criar essa instância automaticamente para a gente. E aí dentro do nosso componente, a gente simplesmente faz o uso da classe de serviço e de seus métodos. Mas esse conceito de injeção de dependência e como a gente modifica a nossa classe para poder suportar a injeção de dependência vai ser assunto para a próxima aula. Bem, por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal gratuitamente. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!